Nós vamos fazer agora um teste com o SketchUp Free para entender até onde a gente pode ir com ele, quais as suas limitações e quais as suas vantagens. Então, voltando aqui no site do sketchup.com, eu vou entrar em Products, vou acessar o SketchUp Free e vou clicar em Start Model. A gente pode aqui se cadastrar na conta da Trimble colocando algum e-mail, ou a gente pode fazer o nosso login com a nossa conta do Google. Eu acho mais fácil usar a conta do Google, já que a maioria das pessoas tem. Então vou clicar aqui, vou escolher aqui o meu e-mail, vou colocar minha senha. E após um tempo carregando, ele acessa aqui a nossa interface. Vocês podem reparar que a interface do SketchUp Free é bem parecida com a do SketchUp normal. A grande diferença é que os comandos eles ficam um pouco mais compactos. Agora, em vez de ter uma barra enorme com todas as ferramentas, a gente tem botões que podem ser clicados e eles mostram para a gente novas possibilidades. Então, cada botãozinho desse, quando tem um triângulozinho do lado, ele leva a gente a novas opções e aí a gente pode procurar a ferramenta que a gente quer. A gente tem então do lado as nossas ferramentas de desenho, movimentação, transformação, etc. E aqui do outro lado a gente tem como se fosse a nossa default tray, a nossa bandeja padrão, onde eu posso selecionar, por exemplo, a inserção de materiais, o uso de camadas, enfim, tudo aquilo que a gente podia também fazer na nossa bandeja padrão normal. Eu quero aqui modelar rapidamente um cômodo qualquer, só para a gente testar e ver quais são as limitações do SketchUp Free e também se ele vai rodar direitinho ou se ele vai travar em função da conexão com a internet. Antes de começar a desenhar, eu vou verificar as unidades. Eu vou clicar aqui nesse botão, eu vou clicar em New Model e eu vou escolher o modelo Simple Template Meters para eu trabalhar com metros. E se eu já quiser salvar esse arquivo que eu estou trabalhando, eu posso clicar nessa pasta, clicar em Save As, e aí reparem que eu vou salvar isso na nuvem do Trimble, então eu não estou salvando no meu computador. Eu posso escolher essa pasta, que seria uma pasta de projetos do SketchUp, já tem até um projetinho que eu salvei. Vou escrever quarto teste, vou salvar, e agora sim eu vou começar o meu desenho. Eu vou começar explorando a minha ferramenta retângulo. Reparem que os atalhos funcionam. Também eu posso teclar R ou clicar nesse botão. E eu quero fazer um quarto aqui com 5x4. Vou clicar num ponto. Uma primeira diferença, trabalhando no SketchUp Free, é que para separar as dimensões, a gente vai usar vírgula e não ponto e vírgula. E para separar as casas decimais, a gente vai usar ponto. Então aqui eu vou digitar 5,4 para um quarto com 5 metros por 4. Depois eu vou procurar a minha ferramenta Outline ou equidistância para criar uma cópia paralela. Ela está aqui junto com a ferramenta Push-Pull. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar, indico a direção, digito 0,15, Enter. Tenho aqui a projeção da minha parede. Vou usar aqui agora a minha ferramenta Push-Pull, atalho P. Vou clicar e vou levantar isso aqui 2,5 para ser o meu pé direito. Então, por enquanto, está tudo funcionando normalmente. Quero agora criar uma porta. Eu posso usar a minha ferramenta Tape, ou fita métrica, atalho T. Clico em algum ponto aqui dessa linha, sem ser nas esquinas. Indico a direção. Vou colocar aqui uma boneca de 0,15. Vou agora criar um retângulo, começando nesse ponto, tamanho de uma porta, então eu vou colocar 0,8, 2,1. E agora eu posso usar a ferramenta Push-Pull para clicar nessa face e andar com ela até ela encontrar a face de trás e criar o buraco para mim. Quero agora criar uma janela do outro lado. Vou rotacionar aqui usando o meu scroll. Vou usar a fita métrica, clico. Vou colocar uma distância de 1 metro da parede. Vou criar uma janela aqui com 1,5, usando sempre a fita métrica. Vou clicar aqui no chão, vou subir 1 metro para ser a altura do peitoril. E eu vou agora criar novamente uma outra guia
segurando o Shift e pegando como referência a porta, para que a janela fique alinhada com a porta. Vou agora criar um retângulo. Novamente o Push-Pull, 2 cliques para ele fazer o mesmo valor que eu já usei. E agora eu posso até já apagar essas minhas guias. E eu vejo que eu tenho a modelagem do meu cômodo já bem adiantada. Quero agora organizar melhor o meu modelo, criando alguns grupos. Eu vou dar 2 cliques no chão e vou aqui criar um grupo. Botão direito Make Group. Vou dar 3 cliques na parede, vou criar um outro grupo. Então agora, se eu movimentar o meu modelo, eu tenho o chão como um grupo e as paredes como um outro grupo. Depois que eu organizei minha cena em grupos, eu posso agora criar algumas camadas. A partir do SketchUp 2020, agora a gente não tem mais layers, a gente tem o que são chamados tags, mas eles funcionam de maneira bem parecida. Então eu vou expandir aqui esses tags, eu vou procurar aqui, ele fica bem aqui, vou clicar. Para organizar um pouquinho melhor, eu vou fechar todos os outros recursos que eu não preciso, vou deixar só os tags aqui aparecendo. E vocês vão reparar que ele vem com esse primeiro tag chamado Untagged. Eu vou então criar as camadas ou tags que eu preciso. Eu vou clicar aqui nesse maisinho chamado Add Tag e vou criar uma primeira chamada Paredes. Vou clicar de novo nesse maisinho e vou criar outro tag chamado Piso. E agora o que eu preciso é informar qual objeto pertence a qual tag. Para isso, eu seleciono aqui o tag, eu posso clicar aqui nesse botão chamado Make Active Tag, depois eu seleciono o objeto e aí eu clico nesse botão chamado Apply Current Tag to Selection. Então agora, se eu desligar esse tag aqui paredes, as minhas paredes vão sumir. Eu vou agora fazer o mesmo procedimento com o piso. Eu vou clicar em Make Active Tag para o piso, vou selecionar aqui o piso e vou clicar nesse botão chamado Apply Current Tag to Selection. Eu posso voltar o meu Active aqui para o Untagged e eu posso agora testar e eu vejo que desligando o tag paredes, as paredes somem e desligando o tag piso, o piso vai sumir. Eu posso também clicar nesse botão chamado Color by Tag, que ele vai mostrar diretamente qual tag que está aplicado em cada objeto. Então eu consigo perceber rapidamente que esse meu tag parede está correto e o piso também por conta dessas cores. E se a gente quiser, a gente pode mudar para uma cor que a gente ache mais legal. Eu quero agora baixar alguns componentes do Warehouse e colocar no meu modelo. Para a gente baixar esses componentes, eu tenho que encontrar aqui a minha seção de componentes na bandeja padrão. E a gente pode fazer uma busca. Eu vou buscar, por exemplo, pelo termo Door 80, para eu achar uma porta com 80 centímetros que encaixe no meu vão. Vou pegar essa terceira aqui, cliquei. Aqui eu posso trazer ela já para o meu modelo. Posso movimentar para encaixá-la lá no lugar e eu vejo que encaixou certinho. Na verdade, aqui em cima ela ficou um pouquinho mais baixa. Para consertar esse problema, eu vou dar 2 cliques aqui no meu modelo, vou dar mais 2 cliques para acessar esse subgrupo. Faço uma seleção pegando aqui todas essas arestas de cima e com o meu comando de mover eu vou levantar isso aqui. E agora eu vou clicar fora ou apertar o ESC para sair do grupo. Então já ajeitei a minha porta. Quero agora colocar uma janela. Então eu posso digitar agora Window. Novamente vou usar um termo para facilitar a minha busca. Então botei já o tamanho da minha janela. Vou pegar essa primeira aqui. Clico. Ela já vem aqui para o meu modelo. Ó. Eu já posso até encaixá-la direto aqui se eu quiser. Aqui novamente para acertar a altura, o ideal seria acessar o grupo, acessar as arestas e movimentar. Mas se eu quiser resolver isso de uma forma um pouco mais rápida, eu vou selecionar o grupo como um todo e vou usar o meu comando de Scale, que está junto aqui com o meu comando de movimentação. Vou pegar esse pontinho aqui do meio e vou trazer até essa referência aqui de cima. Obviamente, essa não é a melhor maneira de resolver esse problema, porque ele distorce um pouco as minhas faces.
mas eu resolvi pelo menos de forma bem rápida e eu vi que o Scale aqui funcionou bem no SketchUp Free. O meu último passo aqui, para a gente acabar essa demonstração de uso do SketchUp Free, é colocar alguns materiais. A gente tem uma seção aqui de materiais, e o uso de materiais é bem semelhante, apesar de ter algumas restrições. Primeiro eu vou colocar algum material aqui nas paredes, então eu vou acessar aqui a minha seção de materiais. Eu posso selecionar aqui para buscar as minhas categorias de materiais. Então eu tenho uma série de categorias com alguns materiais prontos. Vou pegar algum material que lembre um cimento queimado, alguma coisa assim. Então vou selecionar, vou jogar aqui nas minhas paredes. Não estou satisfeito já com o resultado. Vou agora colocar uma cor nas portas e nas janelas. Então vou procurar a minha categoria aqui, Color. Procurar aqui de repente um cinza. Vou jogar aqui na minha porta. Aqui na janela eu vou tomar cuidado para não aplicar no vidro que já existe, né? Então eu vou acessar aqui o grupo. Posso fazer uma seleção aqui de todas as faces e tiro com o Shift. E aplico aqui com o meu baldinho de tinta a cor cinza, que já estava selecionada. Aperto aqui o ESC para sair do meu comando. E eu já tenho esses dois materiais inseridos. Para o piso, eu vou escolher um material de madeira. Então, eu vou procurar aqui a minha categoria Wood. Vou selecionar algum piso qualquer. Vou jogar aqui direto. E rapidamente eu já consegui texturizar aqui o meu cenário. Se a gente quisesse fazer edições no tamanho do mapa, a gente veria que a gente tem algumas limitações. Então, se eu selecionar, por exemplo, esse material que foi aplicado, eu posso fazer isso acessando aqui o meu home, onde eu tenho os materiais, né, que já foram aplicados. Eu vou perceber que quando eu tento fazer uma edição no material, ou seja, se eu quisesse aumentar um pouco essa textura, diminuir ou mexer na matiz, eu não consigo fazer isso pelo jeito tradicional, que seria uma edição, uma vez que quando eu clico aqui, ele oferece a opção de fazer o upgrade, então eu teria que pagar. A gente pode usar outra opção de edição de material, que é basicamente acessando, nesse caso, o grupo, clicando na face, clicando com o botão direito e acessando a opção Texture Position. Quando a gente faz isso, a gente tem acesso a como esse mapa está sendo projetado e eu posso, clicando nesse botãozinho vermelho e segurando, movimentar esse mapa para que ele fique em uma outra posição. Eu posso também clicar nesse botãozinho verde, diminuir e aumentar o mapa, e nesse mesmo botãozinho verde, se eu quiser, eu posso clicar e rotacionar esse mapa para que ele tenha um certo ângulo. Então, nesse caso, a gente consegue resolver a nossa edição de imagens e mapas aqui no SketchUp. Uma última possibilidade que a gente pode verificar é se a gente consegue importar algum mapa que a gente tenha baixado da internet. Como é que a gente faria isso? Nesse caso, eu tenho que acessar a minha pastinha, eu tenho que escolher a opção chamada Insert. Eu posso escolher alguma imagem que eu tenha na nuvem do Trimble ou alguma imagem no meu computador. Reparem que eu não posso inserir um arquivo DWG ou DXF ou 3DF. Nesse caso, eu precisaria de um SketchUp um pouco mais avançado. Então, eu vou pegar uma imagem aqui do meu computador. Vou procurar aqui alguma pasta que eu tenha algumas imagens. Acessando essa pasta, eu vou escolher um mapa qualquer, só para fazer um teste, por exemplo, esse piso. Eu vou abrir. Quando a gente importa, a gente escolhe se a gente quer que essa imagem entre como uma imagem ou como um material. Se eu escolher imagem, o SketchUp vai criar automaticamente um plano contendo essa imagem e essa imagem vai ser sempre algo externo à cena. Se eu escolher a opção material, ele realmente vai aplicar como material, que é o que eu quero nesse caso. Então aqui eu vou acessar. Agora reparem que ele não está deixando eu colocar o mapa, porque eu tenho aqui um grupo. Então antes de fazer esse procedimento, eu vou deixar esse grupo aqui aberto. Agora sim, eu volto lá na minha pastinha, Insert, meu computador, pego a imagem que eu quero abrir, escolho para que seja inserida como material
E agora sim ele vai conseguir aqui detectar essa face. Eu clico aqui em qualquer ponto, indico aqui o tamanho que eu quero. Uma vez que eu defino esse tamanho, ele vai repetir esse mapa várias vezes. E está feito aqui a inserção de um mapa diretamente no SketchUp Free.